Amém, irmãos? Saudamos a igreja da paz do Senhor, amém? Agradecer o pastor Romano, confiou estar ministrando essa palavra essa noite. Sou muito grato ao pastor e grato a Deus por nos conceder essa oportunidade, amém? Vamos abrir nossos Bíblias, irmãos, no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, amém? Glória a Deus, aleluia. Todos encontrados? Amém. O título vai dizer: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. E isso foi Deus confirmando essa palavra, nessa noite, quando o Diego leu ali em Tiago, capítulo 5, falando sobre a oração. Eu confesso que o dia que o pastor me falou, eu tinha pedido logo uma outra pessoa, não conseguiu, mas no dia que ele falou, eu tinha preparado outra palavra para estar ministrando, tinha anotado e tudo, feito os esboços, mas hoje, a hora de eu ir tomar o banho, Deus mudou a palavra, pediu, então eu obedeci, e confirmando o que o Diego ali já tinha falado no início, a palavra, Tiago, capítulo 5, sobre oração. Vamos estar aqui lendo as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu os fareis então ainda, que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. Lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para me fazer habitar o meu nome. Estando eu ainda, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graças perante este homem. Então era eu, copeiro do rio. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus.
como eu disse aqui, né? Deus confirmando essa palavra, como lemos aqui sobre Neemias. Quando Neemias viu seus irmãos ali e foi perguntar a eles, né, como estava Jerusalém, como estava aquele povo, aquela cidade, a qual aqueles muros, né, tinham sido destruídos. Aqui a palavra que o livro de Neemias, né, vai também registrar um período importante, né, na história, a qual o povo de Judá foram levados a cativeiro, foram levados, né, para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e ali foram destruídos os seus muros. Ali estavam expostos, né, a sua vergonha. Ali tinham sido destruídos todos os sonhos, né, daquele povo, estavam sendo destruídos, tinha sido destruído toda uma nação. Mas nós vemos aqui Neemias dizendo, Neemias falando, né, com o Senhor, que todos eles, todos nós, né, pecamos contra o Senhor, todos nós rejeitamos a palavra do Senhor. Então, quando o povo de Israel, quando nós também, o povo do Senhor, fazemos isso, nos afastamos do Senhor, estamos longe de Deus, Deus muitas das vezes permite o mal vir sobre nós. Deus muitas vezes permite nós ficarmos em certos cativeiros que não queríamos estar. E assim foi, Deus permitiu. E ali se levanta Neemias. E ali se levanta um grande homem de Deus, um grande líder, para buscar o Senhor, a qual estava orando, a qual, quando ficou sabendo da situação do seu povo, a qual, quando ficou sabendo da situação dos seus irmãos, dos seus familiares que estavam ali em Judá, ele se pôs de joelho, ele orou, ele jejuou ao Senhor. Então, irmãos, nossa oração tem muitos efeitos. Quando nos colocamos de joelhos, quando nós oramos e clamamos, né, pelo Senhor, com toda certeza o Senhor está lá nos céus prontos para nos ouvir, prontos para estender as suas mãos. Então o Senhor estendeu as suas mãos ali para Neemias. O Senhor deu graça a Neemias para que Neemias voltasse a Jerusalém. Nós vemos aqui que Neemias estava num alto cargo, como se diz, né, hoje em dia. Ele estava ali no topo, porque ele servia ao rei, ele era copeiro do rei. Ele estava numa fortaleza, ele estava ali guardado, ele estava ali protegido, mas ele se importava com seus irmãos que estavam ali passando por aquele horror, a qual estavam passando por aquela vergonha, a qual estavam com seus muros, com suas guardas estavam abertas, a qual quantos não passavam ali e zombavam daquele povo que estava ali, ou daqueles que estavam em cativeiro, voltando da Babilônia. E aqui vemos que os muros de Judá, vemos que os muros tinham sido queimados, vemos que aquele povo, aquela nação, estava sendo destruída, estava sendo envergonhada. Então eles dizem: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Então Neemias ali estava pedindo ao Senhor, clamando àquela nação, clamando àquele povo, para que voltasse para o Senhor, para que voltasse e reedificasse os muros de Jerusalém, trazendo, irmãos, para os nossos dias de hoje, trazendo, né, para nós aqui o que temos feito em favor dos nossos irmãos, o que temos nós feito em favor daqueles que estão passando, né, por isso, a qual perderam a sua integridade, a qual perderam, né, a fé, estão longe do Senhor, estão com seus muros, estão com suas portas abertas, porque vemos que ali eles estavam passando por grande vergonha. Ali já não existia mais a cidade,
Ali já não existia mais o muro que antes protegia eles, o muro que antes guardava aquele povo, o muro que antes guardava, né, aquela nação. Mas assim como temos visto nos dias de hoje, muitos têm se afastado do Senhor. Muitos estão com seus muros fedidos, muitos estão com seus muros, né, queimados, e não conseguem mais voltar para o Senhor. E o Senhor, nos dias de hoje, quer ver as nossas atitudes. O Senhor quer ver nos dias de hoje se somos como Neemias, que vai lá, se preocupa com o seu povo, se preocupa com a sua nação, se preocupa com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão envergonhados, ou se vamos ficar de braços cruzados porque chegamos ao topo. Neemias ali estava no topo, Neemias ali estava servindo alguém, não tinha melhor lugar, né, para ele estar servindo alguém, num posto de confiança. E aqui ele vai orar e pedir a Deus para que o levasse de volta para aquele lugar desolado, para aquele lugar qual não existia mais nada, para aquele lugar qual não existia mais vida. Mas Neemias vivia ali um povo a qual precisava e necessitava dos muros serem reerguidos, desse povo voltar a confiar e a crer no Senhor, voltar a sua confiança no Senhor. E qual foi o primeiro passo para que aquela história, para que aquela nação pudesse, aqueles muros pudessem ser reedificados, para que aquele povo pudesse ter novamente a sua dignidade de volta? Qual foi o primeiro passo que Neemias tomou ali? Neemias orou ao Senhor, Neemias jejuou ao Senhor, Neemias confiou no Senhor a sua oração para que aquele povo, para que aqueles muros pudessem ser reerguidos e edificados novamente. Mas quando nós passamos mais um pouco, quando vamos ver mais um pouco à frente, nós vamos ver que não foi uma tarefa fácil. Quando nós vamos passar a ler e a conhecer o livro de Neemias, nós vamos ver que não foi uma tarefa fácil para Neemias. Está voltando, está reedificando os muros, está voltando e devolvendo a dignidade daquele povo, está confiando novamente aquele povo que é um Deus que olha por nós, que é um Deus que cuida de nós, que é um Deus que se preocupa com as nossas vidas. Mas nós temos que voltar novamente para Ele. Mas nós temos que confiar no Senhor, nós temos que orar. Como foi dito aqui, não importa a situação, como o Diego falou aqui, não importa a sua situação, a qual você vive hoje, nesse momento, não importa o que nós estamos passando nesse momento, se a nossa vida financeira está boa, se está lá em cima, se está lá embaixo, não importa. Não importa se nosso relacionamento íntimo está bom, não importa se temos um carro bom, se temos uma casa boa, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que confiar a Ele, entregar todas as nossas preocupações, tudo aquilo, né, que nos aflige, tudo aquilo que tem nos parado, que tem nos paralisado, entregar, fazer como esse homem aqui, esse grande líder Neemias, entregou ali na mão, em oração nas mãos do Senhor, daquele povo a qual ninguém mais confiava, ninguém mais acreditava que voltariam aquele povo para aquele lugar. Então Deus aqui está levantando Neemias. Mas o primeiro passo de Neemias foi orar, o primeiro passo de Neemias foi entregar ao Senhor, e assim Deus o fez. Mas como eu disse, irmãos, não vai ser fácil. Quando nós começamos e iniciamos a nossa caminhada com Jesus, muitos aí dizem que é fácil. Muitos aí falam que a luta acabou, a prova acabou. Irmãos, não acabou. A nossa caminhada com o Senhor não é fácil. Vão vir provações, vão vir pessoas, né, que se levantarão, vão vir pessoas que zombarão da nossa fé,
vão vir pessoas que vão querer nos colocar para baixo, vão vir pessoas que vão dizer para nós: por que você está passando por isso hoje? O que está acontecendo? Você não serve a Deus? Você não é servo de Deus? Vão vir muitas pessoas assim. E aqui vai dizer, no capítulo 6, que sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, Guará e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas dos portais. Então aqui vai se levantar Sambalate, vai se levantar Tobias, vai se levantar Gesem, Guará, para somar, para tentar parar aquela obra, para tentar fazer aquela obra a qual Deus tinha colocado no coração de Neemias, que viesse a parar. Irmão, muitos vão se levantar do nosso lado, muitos vão querer encher os nossos ouvidos com tantas coisas, para tentar nos parar, para tentar nos paralisar. Mas fiel é Deus que nos levantou, fiel é o Senhor que nos colocou de pé. Se nós confiamos e acreditamos que Deus tem nos colocado, que Deus tem nos levantado, nada nem ninguém pode se levantar Sambalate, pode se levantar Tobias, pode se levantar quantos forem contra nós, mas Deus vai continuar com a sua promessa, desde que nós estejamos debaixo da proteção dele, desde que nós estejamos debaixo da direção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus aqui nesse tempo quer levantar Neemias, porque quando nós olhamos, esses dias estavam até conversando ali em casa com a Crislane, são tantos escândalos que nós vemos hoje, são tantos escândalos que nós estamos vendo hoje. Deus está mostrando, que Deus está revelando, são tantos que se a gente for ficar olhando para isso, vamos acabar também para nós. Então nós devemos olhar para Deus. Deus quer levantar muitos Neemias para que essa vergonha, para que esses muros vendidos, para que essas brechas venham ser fechadas. Não precisa mais de Sambalate e Tobias ali barulhando os nossos ouvidos, querendo que a obra do Senhor venha ser paralisada, desejando que a obra do Senhor não venha crescer. Deus quer levantar muitos, assim como Neemias, que se preocupa com o seu povo, que preocupa com a nação, que se preocupa com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão envergonhados, com aqueles que não conseguem mais se levantar. Deus quer levantar muitos desses. Mas se nós, irmãos, devemos nos colocar na posição, se nós devemos nos colocar no centro da vontade do Senhor. O segundo passo para isso, irmãos, é a obediência. Nós temos que obedecer. Quando nós vemos os nossos pastores se colocando de joelho, orando pelo teu povo, orando pela tua igreja, irmãos, eles não querem que nós venhamos a cair. Eles não querem que cheguem Sambalate e Tobias e venham barulhar os nossos ouvidos para a obra ser paralisada. Sabe qual é o maior gesto que uma pessoa pode demonstrar por mim, pode demonstrar por você? É a oração. É se colocando de joelho por nós. Irmãos, tem coisa mais linda, mais bonita do que você ouvir alguém falar, ver você passando por uma dificuldade, por algum problema, e falar: meu irmão, eu estou contigo, eu estou orando por você, que vai lá e te dá um abraço de consolo, que vai lá e te dá um abraço. Naqueles que vêm apertar e falam: irmão, eu estou orando por você. Ele está tendo compaixão por você. Ele está querendo que o Senhor, porque quando nós oramos,
quando nós colocamos os nossos joelhos, nos chama e apresentamos alguém, apresentamos alguma pessoa, ali não tem nada mais bonito do que isso, porque o Senhor vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai te encontrar aquela vida, o Senhor vai te encontrar aquela alma. Então, irmãos, quando alguém, quando os pastores estiverem orando por você, sinta-se amado, sinta-se guardado, sinta-se protegido por Deus, porque Deus vai estender as suas mãos, Deus vai olhar por você. Não importa o que estejamos passando, não importa os problemas a qual estamos vivendo hoje, os nossos olhos, os nossos joelhos, as nossas orações têm que ser para Deus. Deus, livra-nos desse cativeiro. Deus, livra-nos dessa vergonha. Deus, livra-nos daquilo a qual estamos passando hoje. Porque, como eu disse, muitos vão olhar, muitos vão apontar o dedo para você. Mas fiel é Deus, fiel ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que esse dia vai levantar muitos Elias para estar do seu lado, para estar orando por você, para estar orando pela tua família, para estar desejando que o Senhor venha edificar a sua fé, para que o Senhor venha edificar a sua vida financeira, a sua vida sentimental. Não importa o que você esteja passando, mas o Senhor vai levantar isso, e é disso que a igreja está precisando nos dias de hoje. Não alguém para apontar, mas sim Neemias, para estar se colocando de pé, para estar se colocando de joelho, para orar pela igreja, para orar pelo teu povo. E isso pode começar de mim, isso pode começar de você nesse dia de hoje. Porque, como eu disse, eu tinha preparado uma palavra, mas na hora do banho o Senhor mudou totalmente a palavra. Eu tinha uma folha já que eu tinha escrito, mas na hora de eu tomar o banho o Senhor mudou essa palavra. Deus hoje está querendo levantar Elias neste lugar para reedificar os muros, não para apontar a vergonha do seu povo, não para apontar a vergonha daqueles que estão ali, sem forças, caídos, sem forças para levantar, com os muros baixos, com os muros queimados, com os muros feridos. Deus está querendo nesse dia levantar pessoas para orar pelo teu povo. E Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a nossa oração. Se for com sinceridade, se colocar diante do Senhor. Ali Neemias, vocês podem ver que Neemias não estava nem se preocupando com ele, porque ele já estava no lugar ali de destaque. Como se diz, ele já tinha chegado ali no topo. Ele estava na casa do rei, ele estava servindo o rei, comendo e bebendo do melhor que tinha. Mas quando ele olha para o povo que está lá em Judá, quando ele olha para ele passando por um momento de dificuldade, Neemias foi lá reedificar aqueles muros. Neemias voltou àquela terra solada e queimada para levantar os seus, para ajudar aquele povo que estava caído, aquele povo que não tinha mais esperança. Neemias voltou àquele lugar. Irmãos, voltem para o Senhor novamente. Busquem em oração ao Senhor. Ajudem aqueles que vocês veem que estão fracos, que estão desanimados na fé. Não venhamos a fazer igual a Sambalat e Tobias, querendo que a obra pare. Quando levantamos aqui trabalhos, como a missionária Nayara que está levantando, que venhamos apoiar, que venhamos aqueles que podem estar aqui, que venham estar aqui, que venham olhar e falar: essa também é mais alguém disso que o Senhor está levantando aqui neste lugar. Então, que nós possamos ter isso em nossos corações, que nós possamos ter isso em nossas vidas. Aquele povo se perdeu, Judá, por causa dos seus muitos pecados, mas Deus estava com seus ouvidos
com seus olhos atentos à oração daquele povo. E ele levanta Neemias para orar e clamar por aquele povo. Aquele povo que antes tinha saído da promessa do Senhor. Aquele povo que antes tinha caído, que estava passando em vergonha por causa da oração de um homem que chamou e convocou o seu povo para voltar. Deus, aqui nós vemos Deus retificar os lutos. Deus aqui, nós vemos aqui voltar a esperança para aquele povo. Que nós possamos ser esse Neemias, irmãos. Que nós possamos ser esse Neemias. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso povo, orar por aqueles que estão lá nas nossas casas, nossos lares, nossos vizinhos, para que eles também venham conhecer ao Senhor, para que eles também venham conhecer ao nosso Jesus. Porque um dia também Ele nos resgatou, limpou e enxugou os nossos olhos nas lágrimas, nos colocou de pé, tirou a vergonha que antes nos assolava, que antes a vergonha que antes não olhava para nós e via. O Senhor retificou as nossas vidas, o Senhor nos fez nos encontrar com Ele novamente. Então, irmãos, essa noite é a palavra que o Senhor tem para nós, tem para a igreja do Senhor. Volta, faça. Irmãos, é um livro assim. Nós devemos, todos os livros nós devemos ler, mas o livro de Neemias, que nós possamos ler com carinho, com cuidado, porque aqui está o homem, a qual tem olhado para o futuro. Aqui está o homem que orou, que fez a oração e retificou uma cidade inteira, se preocupando com o teu povo. Nós devemos ser Neemias nos dias de hoje, porque a casa, a obra do Senhor precisa. A obra do Senhor necessita. Os nossos pastores, os nossos líderes precisam de Neemias e não mais de Sanbalate e Tobias para tentar